meus amores, tudo bem com vocês? Então aqui eu tô aqui para fazer mais uma aula de química para vocês. Hoje nós iremos falar sobre química orgânica. Mas o que é química orgânica, né? Então, há séculos atrás, os cientistas, os filósofos acreditavam que química orgânica vinha de compostos produzidos pelo corpo humano. Então, por isso que deu o nome de orgânica, tá? Mas no século XX, a gente obteve o quê? Que esses elementos poderiam aparecer também em compostos sintéticos, fabricados pelo homem ou na natureza a gente poderia encontrar. Por exemplo, a gente tem o petróleo, tá? Combustíveis fósseis têm esses elementos. Mas que elementos são esses? A química orgânica não deixou de existir, porém, os compostos orgânicos mudou o seu conceito. Hoje nós temos que compostos orgânicos são compostos à base de carbono e hidrogênio. Lembrando um pouquinho das nossas aulas de ligações químicas, o carbono ele faz 4 ligações. Então não são 3, não são 2, ele tem que fazer 4, obrigatoriamente, tá certo? E o hidrogênio ele só faz uma ligação. Então nessa primeira parte do vídeo a gente vai fazer o quê? A gente vai aprender a completar as cadeias carbônicas, tá? Mas pelo amor de Deus, onde encontram esses compostos? Você encontra em detergentes, plástico, combustíveis, matéria-prima de cosmético. Um que você usa muito é o detergente de lavar louça. Ele tem o dodecilbenzeno sulfonato de sódio. Então, esse componente, essa molécula, ajuda na limpeza das nossas louças. E a gente usa todos os dias. Então, gente, a química orgânica está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Tá certo? Então, vamos lá. Como que eu vou completar aqui? Bom, primeira coisa, cada tracinho desse significa o quê? Significa uma ligação, tá certo? Então, por exemplo aqui, esse carbono, quantas ligações ele tem? Ele tem uma. Para 4 que ele tem que fazer, faltam quantas? 3. Então, ó, 1, 2, 3. Mas com quem ele vai se completar? Somente com hidrogênio. Então, assim, não tem outro elemento que eu vou poder usar para completar essas cadeias. Então, se já tenho carbono, eu completo com hidrogênio. Então, assim, como o hidrogênio só faz uma ligação, cada ligação dessa que o carbono precisa, eu coloco um hidrogênio. Então, eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3. Beleza. Esse carbono agora faz 4 ligações. Vamos ver esse de baixo aqui. Ele também, ó, tá ligado a esse carbono. Ele tem só uma ligação. Então, faltam quantos para 4? 3. 1, 2, 3. Cada tracinho desse é uma ligação. Ele vai fazer com um hidrogênio diferente. 2, 3. Beleza. Bom, para que não fique a cadeia muito aberta, né? Então, eu vou dar uma resumida. Aqui é parecido com aqueles, então eu vou fazer vocês entenderem. Aqui não é uma ligação só, então faltam 3. Se faltam 3, eu não vou fazer com cada hidrogênio uma ligação? Então são quantos hidrogênios? 3. 3 hidrogênios e 4 ligações. Aqui em cima a mesma coisa, ele já não tem uma? Então faltam mais 3 ligações, então eu completo com 3 hidrogênios. Aqui embaixo, 1, 2, 3. Para 4 faltam 1, então eu coloco 1 hidrogênio. Aqui, ele tem 3, cada tracinho é uma ligação. 3 e 1, 4, então ele não precisa. Gente, tem que olhar em cima, embaixo, na frente e atrás. Nesse caso, eu olhei para frente, tem 1, para trás tem 3, 4. Aqui, para frente tem 3, para trás tem 1, 4, também não precisa. Esse tem 1 para cada lado, aquele tem 3. Para 4 faltam 1. Então eu coloco um H aqui. Aqui a mesma coisa, já não tem carbono? Então beleza. Então vamos lá. Aqui tem uma só, então para 4 faltam 3. Aqui 2 para frente, 1 para trás, faltam 1. Aqui 2 para trás, 1 para frente, ele já tem 3. Para 4 faltam 1.
Nitrogênio, eu vou completar alguma coisa? Não, eu só vou completar os carbonos e com hidrogênio. Então, nitrogênio, oxigênio, elementos que não são carbono, eu nem olho, eu passo por cima, tá certo? Carbono, tem duas, faltam duas ligações. Carbono, tem duas, faltam duas ligações. Carbono, tem uma ligação, faltam três. Carbono, tem quatro, não coloco nada. Carbono, tem duas, coloco dois hidrogênios. Carbono, tem uma, coloco três. Sempre o que falta para quatro. Ótimo. Aqui eu vou dar dois exemplos de cadeias carbônicas que não são colocadas o carbono. Então, a primeira coisa que eu tenho que colocar é o carbono. Aonde, Pro? Ó, na ponta. Ó o miolo aqui. Esse miolo tem um carbono. Carbono, 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 carbono. Esse exemplo também. Carbono, carbono, carbono. Coloca alguma coisa aqui? Não. Então, se tem oxigênio, nitrogênio, qualquer outro elemento diferente de carbono, não coloco. Eu pulo. Agora eu venho e completo com os hidrogênios, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu só tenho uma ligação. Para 4, faltam 3. Aqui, uma ligação. Para 4, faltam 3. Aqui eu tenho uma, duas, três. Para 4 faltam apenas uma ligação. Aqui a mesma coisa. Aqui uma, faltam 3. Aqui eu tenho 3, então falta uma. Aqui eu tenho uma, então faltam 3. Aqui eu tenho 3, então falta uma, tá bom? Aqui eu tenho uma, então faltam 3. Aqui eu tenho duas. Faltam 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 3, então falta 1. Aqui eu tenho uma só, então faltam 3. Aqui falta uma, então eu tenho 3. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, tá? Eu vou ensinar a aproveitar aqui, ensinar a fazer fórmula molecular. O que são essas fórmulas moleculares? É como se fosse um resumo da fórmula. Então, por exemplo, eu vou contar quantos carbonos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hidrogênio, também eu vou contar. 3, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem outro elemento? Não tem. Então, fórmula molecular, o que é? A contagem de quantos átomos tem daquele elemento. Aqui tem 8 carbono, 14 hidrogênio. Tá certo? Aqui vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, pulo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 carbono. Vamos ver o hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Mas eu tenho nitrogênio e oxigênio. Então, eu tenho que colocar quantos oxigênios tem, quantos nitrogênios tem. Então, aqui eu vou colocar cada elemento que eu tenho na fórmula. Certo? Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem algum outro elemento? Não tem. Para por aí. Aqui. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos hidrogênios? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas eu tenho também um oxigênio. Então, não esqueçam, fórmula molecular é o resumo da quantidade de átomos de cada elemento químico que tem na fórmula. Tá certo? Então, gente, a gente vai terminar essa primeira parte. Então, aqui a gente viu como que se completa as cadeias carbônicas, tá certo? No segundo bloco, eu vou colocar como a gente faz a classificação dos carbonos. Então, veja bem, aqui eu tô completando as cadeias. Eu levo em consideração as ligações, tá certo? E completa as cadeias com hidrogênio.
Até daqui a pouco. Tchau, tchau.